Então, vamos lá. Hoje, na aula de hoje, nós veremos a continuação do período napoleônico, que é o Império Napoleônico, a chegada da família real portuguesa no Brasil e o processo de independência. Passamos, né? Teve o 7 de setembro aí, semana passada. Então, vamos ver aí como é que foi essa independência do Brasil, que foi uma das independências mais... Não teve conflito, foi um acordo com Portugal, né? Não teve tantos conflitos. Então, vamos começar com Napoleão. Por que começar com Napoleão Bonaparte? Porque ele foi o pivô, ele foi a causa da família real portuguesa ter saído de Portugal, ter vindo morar definitivamente no Brasil e transformado o Brasil no reino deles, né? Na nova sede do governo português. Então, vamos lá, o que Napoleão fez? Vimos na aula passada, na aula 9, Napoleão Bonaparte, ele assumiu com o fim lá da Revolução Francesa, o diretório não deu conta de governar a França depois dos jacobinos, e aí Napoleão Bonaparte foi escolhido para tentar reorganizar a França. Então, teve o período do consulado, que ele foi o primeiro cônsul, junto com mais outros dois, mas ele que tomava todas as decisões. Então, o período do consulado foi o período de organizar a França. Essa parte que nós veremos hoje é como Napoleão fez para tornar a França uma grande potência. Então, é o chamado período imperial de Napoleão Bonaparte. O que é que ele fez? Nessa fase, ele fez nada mais para se tornar imperador, ele traiu a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi contra a monarquia. E Napoleão Bonaparte se autoproclamou imperador. Ele recebeu o aval do Senado francês, ele consultou a população francesa para saber se as pessoas eram de acordo que ele fosse imperador. A maioria dos franceses concordaram a partir de um plebiscito, que é o voto popular, e Napoleão pegou uma coroa e colocou na própria cabeça. Esse período do Império foi o período de expansão da França. Então, a França conquistou mais territórios, possessões, que se chamava na época, ali aquelas regiões onde hoje é a Itália. Então, todo o entorno da França, ele saiu conquistando através do exército dele, que era um exército temido. Era um exército grande, extremamente organizado e obediente a Napoleão Bonaparte. Então, ele saiu aumentando o território francês. E não só isso, ele investiu bastante no desenvolvimento da industrialização francesa. E tentou bater de frente com o maior inimigo francês, que era a Inglaterra. Então, promoveu uma primeira batalha, foi a Batalha de Trafalgar, só que através dessa batalha, Napoleão perdeu, porque tentou batalhar com a Inglaterra pelo mar. Para quem não lembra, a Inglaterra faz parte da Europa, mas ela é separada pelo Mar do Norte. Então, o único meio de chegar à Inglaterra ou é por navegação pelo mar ou de avião. Não existia avião na época. Então, Napoleão tentou guerrear com a Inglaterra através do mar, das frotas navais. Só que a frota naval inglesa era a melhor do mundo. O exército de Napoleão era bom em terra, mas no mar não. Então, ele perdeu a batalha e a única forma que ele encontrou de fazer com que o grande inimigo da França diminuísse o poder, que a Inglaterra era o maior país da época, já industrializado, era atingir a questão econômica. Então, Napoleão Bonaparte promoveu o chamado bloqueio continental, que era nada mais nada menos do que um tratado internacional em que as nações europeias aliadas da França não deveriam estabelecer nenhum tipo de comércio com a Inglaterra, não deveriam comprar os produtos industrializados ingleses e nem fornecer matéria-prima à Inglaterra. Foi um problema. Por quê? Os países que eram aliados da França, a França ainda estava começando o processo de industrialização
e não tinha como suprir esses países, que já que não podia pegar da Inglaterra, tinha que pegar da França. Outro problema também era que o país que se negasse a entrar no bloqueio continental contra a Inglaterra, Napoleão invadia com as tropas dele, com o exército francês. Então, por causa disso, alguns países aderiram, mas Portugal ficou de fora. Portugal se negou, demorou a responder a Napoleão Bonaparte e tudo, porque Portugal era aliado da Inglaterra. Para vocês terem uma ideia, essas piadas que tem, português é muito burro e tal. Por quê? Na época, Portugal foi o primeiro país a iniciar as grandes navegações. Tinha colônias riquíssimas, né? Como era o caso do Brasil, tinha colônias nas Índias, que eles chamavam, né? Que era a Ásia. Mas mesmo assim, Portugal, a coroa portuguesa vivia pedindo empréstimos à Inglaterra. Então, Portugal não podia cortar laços, não podia ser inimigo da Inglaterra, já que era a Inglaterra que fornecia dinheiro para a internet aqui tá ruim, gente. Deixa eu ver aqui. Sério. Vou continuar. A Inglaterra fornecia dinheiro para Portugal, sempre que a coroa portuguesa necessitava, sempre que o reino precisava. Então, por causa disso, Napoleão prometeu invadir Portugal. E antes de promover a invasão, a Inglaterra enviou frotas. A coroa portuguesa, o rei Dom João, né, Carlota, Joaquina e toda a comitiva real, que tinha em média mais de 10.000 pessoas, entraram nos navios em dezembro de 1807 e em fevereiro de 1808 chegaram no Brasil, né, através da proteção inglesa. E o que Portugal deveria dar de volta? O que o rei deveria dar de volta à Inglaterra por a Inglaterra ter oferecido essa ajuda à monarquia portuguesa? Ao chegar no Brasil, o rei de Portugal deveria abrir o comércio brasileiro para a Inglaterra. Isso a gente ainda vai ver. Então, Napoleão Bonaparte invadiu Portugal. O cargo de reino estava vago e ele acabou colocando o irmão dele, que foi o José Bonaparte. José Bonaparte ficou governando Portugal. Então, durante todo esse tempo, Napoleão esteve lá, a Inglaterra tentou ajudar os portugueses à retirada dessa presença napoleônica e depois ficou governando no lugar do rei que estava no Brasil. O fato é que o governo de Napoleão começa a entrar em derrocada, porque a Rússia foi o primeiro país, além de Portugal, a se negar a promover o bloqueio continental à Inglaterra. Napoleão tentou invadir a Rússia, mas quando ele invadiu a Rússia, ele deu de cara com o inverno rigoroso da Rússia, que não é qualquer inverno. Os franceses têm inverno, mas o da Rússia é demais. A região da Sibéria chega a fazer menos 50 graus. E o exército de Napoleão foi dizimado pelo frio, até porque uma das táticas da Rússia era a terra arrasada. O que é isso? O exército, à medida que ia recuando do território russo e os franceses avançando, eles destruíam tudo que pudesse auxiliar o exército francês. Comida, moradia, madeira para fazer fogueira, qualquer coisa eles destruíam para que o exército não tivesse meios de sobreviver. Então, diante disso, o exército de Napoleão foi reduzido e aí se juntaram alguns países europeus que eram monarquia para invadir a França e retirar Napoleão do poder. Napoleão acabou perdendo a batalha, foi enviado para a ilha de Elba e restauraram a monarquia na França. Colocaram o descendente, né, dos Bourbon
de Luís XVI, colocaram Luís XVIII no poder. Enquanto Luís XVIII estava no poder, a monarquia estava de volta, a antiga França voltou ao que era antes da Revolução Francesa. Os aliados de Napoleão Bonaparte planejavam o retorno dele. E aí ele acabou fugindo da ilha de Elba com parte do exército dele. A ilha de Elba fica ali na região próxima à Itália. Ele fugiu de lá, foi para a França e ainda conseguiu governar por 100 dias, até que novamente tropas estrangeiras, na Batalha de Waterloo, retiraram Napoleão da França. Ele foi exilado para outra ilha e acabou falecendo por problemas de saúde. Quando Napoleão finalmente saiu da França e teve a permanência da monarquia, esses países estrangeiros que temiam o que foi a Revolução Francesa, eles instauraram o chamado Congresso de Viena, que era nada mais, nada menos do que medidas para que outros países não entrassem no processo de substituição da monarquia por outros regimes políticos, como a República e etc. Então, eles estavam o tempo todo intervindo, não só na França, como também em outras regiões. Quem era que fazia parte do Congresso de Viena? A Rússia, a Inglaterra, a Espanha, certo? Para proibir que outras nações cometessem a mesma prática da França. Aqui eu estou passando direto, porque eu já falei para vocês sobre isso. E vamos entrar no chamado período joanino. Então, nós vimos que Napoleão Bonaparte ele foi o pivô para fazer com que a família real portuguesa saísse de Portugal fugido, eles fugiram mesmo, fugiram com medo da presença de Napoleão e chegaram no Brasil, escolheram o Brasil, ou seja, eles mudaram a sede do governo. A família real chegou primeiro em Salvador, passaram uns 2 dias, mas viram que a região não comportava a quantidade de pessoas que estavam vindo de Portugal. Depois foram para o Rio de Janeiro, no ano de 1808. Quando a família real chegou no Brasil, não tinha moradia suficiente para essa quantidade de gente, né? Mais de 10 mil pessoas. E algumas casas elas foram escolhidas para abrigar a família real enquanto não se construía casas à altura de uma comitiva real. Então, a população foi retirada de suas casas, né? Tinha até piadas na época sobre isso, porque as pessoas eram retiradas das suas casas para alojar a família real. Então, a família real ela foi alojada em casas já existentes no Brasil e depois teve o processo de construção. Mas a primeira medida de Dom João ao chegar ao Brasil foi a abertura dos portos brasileiros. O que é que significa isso? Quando o Brasil era colônia, o Brasil não podia estabelecer comércio com outras nações. Então, o Brasil tinha um comércio muito limitado, até porque a função era só fornecer riquezas para Portugal. Quando a família real vem morar aqui, eles precisam consumir o que eles já eram acostumados a consumir, fora a promessa que eles tinham feito à Inglaterra de estabelecer, de abrir o comércio brasileiro para os produtos industrializados ingleses. Então, por causa disso, a primeira iniciativa foi a abertura dos portos. A segunda iniciativa de Dom João foi tornar o Brasil, fazer com que o Brasil deixasse de ser colônia para ser um reino unido a Portugal e a Algarves. O que é que significa isso? Que o Brasil deixou da condição de ser colônia, fornecer riquezas para Portugal, para ser um reino unido a Portugal e as regiões anexadas a Portugal, que se chamava Algarves, certo?
Então, é a primeira vez que o Brasil começa a ser tratado não mais como colônia. Então, a entrada de novos Professora, produtos. Oi, então pode nesse falar. período, então, o Brasil começou a ser tipo um subpaís, então, nesse caso. Sim, é como se o Brasil tivesse deixado de ser colônia para ser Portugal. Era um reino de Entendi. Portugal, só não era no mapa, só não estava junto de Portugal, mas era considerado uma ponte de Portugal. Até porque uma família real abrigada numa colônia não pegava muito bem. Então, eles elevaram essa condição do Brasil. Só que quando eles elevaram essa condição do Brasil, as pessoas que trabalhavam com o comércio, a vida urbana aqui no Brasil melhorou, assim, no sentido de que a classe, a elite brasileira que lidava com a venda de produtos, eles tiveram um aumento nas vendas e na chegada de novos produtos. Então, quando a família real chegou aqui, essas características comerciais no Brasil elas foram aumentando. Claro, o Brasil não desenvolveu uma indústria, mas o comércio brasileiro começou a crescer bastante com a chegada da família real, certo? Outra medida também foi a questão do Tratado de Comércio e Navegação. Não era todo e qualquer país que entrava com produtos aqui no Brasil. Tinha a questão da taxa alfandegária, que é nada mais nada menos do que a taxa em cima dos produtos estrangeiros. Como o rei tinha acordos com a Inglaterra, e foi a Inglaterra que ajudou o reino a vir para o Brasil, então a Inglaterra tinha, os produtos ingleses tinham impostos mais baratos aqui no Brasil, ou seja, saía mais barato para o brasileiro comprar. O brasileiro, o português que morasse no Brasil comprar. Já os demais países, eles tinham uma taxa maior, então o produto saía mais caro, certo? Então, essa foi a vantagem para os ingleses, né? Vender produtos no Brasil mais baratos e fazer com que o poder de venda aumentasse, porque esse era o interesse de Portugal, ter um mercado consumidor, da Inglaterra, ter um mercado consumidor. Então, agora para o rei, precisava melhorar a estrutura do Rio de Janeiro, que era o lugar onde ele morava. Então, ele promoveu uma série de mudanças, uma série de construções na cidade do Rio de Janeiro, como, por exemplo, ele fundou o Banco do Brasil, o primeiro banco brasileiro, não esse que nós temos hoje, mas o primeiro Banco do Brasil foi fundado pelo rei Dom João. O Jardim Botânico, que até hoje é centro turístico, né, um dos centros turísticos do Rio de Janeiro. Jardim Botânico era um espaço de descanso da comitiva real. E dentro do Jardim Botânico tinha uma casa, que era a Casa Real, era a casa onde o rei ia descansar. O rei e a família real iria descansar. Professora, Oi, antes do Banco do Brasil, a gente teve o Banco Inglês, né, que inclusive tinha um aqui no Recife, né, o London Bank. sim, eu acho, inclusive, eu acho que o banco inglês ele veio depois para ajudar Dom Pedro I no desenvolvimento do Brasil depois da independência. Então, ele é depois do Banco do Brasil, que foi fundado por Dom Pedro lá pela família real, não é isso? Isso, porque o Banco do Brasil, fundado por Dom João, ele faliu quando a família real voltou para Portugal, porque Dom João tirou todo o dinheiro que tinha no banco, todo o dinheiro investido do banco, ele retirou e voltou para Portugal. Então, Entendi. quando teve a independência do Brasil, Dom Pedro teve que fundar um novo banco. Inclusive, o Brasil, da independência, só sobrevivia com empréstimos dos ingleses. Ah, entendi. Por isso que eu acho que é dessa época também as empresas, como empresas de telégrafo, da Great Western, né, e As outros empresas de, serviços. as empresas de telégrafos começam
ali já no século XIX, mais ou menos 1860 e pouco, já É, pegando o segundo reinado, entendi, professora, obrigada. certo? Por nada. Sim, então fundou o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, o Museu Nacional, aquele que queimou em 2019, e é, estão tentando restaurar. Então, o Museu Nacional, a Academia de Belas Artes, o Teatro Nacional, que era o Teatro Real na época, todos eles foram fundados pela família real quando esteve aqui no Brasil. Eles passaram, o chamado período joanino, que é o período que a família real esteve no Brasil, durou 13 anos, certo? E outra coisa também que eu gostaria de mostrar para vocês, aqui, esse é um mapinha do trajeto que a família real fez, saindo de Portugal, ali da Ilha da Madeira. Deixa eu ver se vocês veem minha setinha. Saiu de Lisboa, deu uma parada na Ilha da Madeira para reabastecer, e aí veio para Salvador, depois Rio de Janeiro. E eu trouxe para vocês uma cópia do primeiro jornal brasileiro, que foi fundado por Dom João, que era o Gazeta do Rio de Janeiro. Foi fundado em 1808, porque o rei precisava saber das notícias, precisava saber o que estava acontecendo lá fora, o que estava acontecendo no Brasil. Receber notícias estrangeiras, às vezes, era mais comum do que receber notícias aqui no Brasil, porque a comunicação entre as províncias era muito precária. É tanto que quando teve a independência do Brasil, teve província que só ficou sabendo 3 meses depois, 4 meses depois, né, porque eles não sabiam direito o que estava acontecendo. Então, quando teve a fundação do primeiro jornal, ajudava muito a receber essas notícias, não só do Brasil, das províncias, mas para o rei o interesse maior é receber notícias da Europa, né? Bom, o fato é que Portugal cansou de ter uma família real aqui no Brasil, de ter o rei, o monarca aqui no Brasil, e eles estarem à mercê do governo inglês, porque quando teve a expulsão do irmão de Napoleão Bonaparte de Portugal, a Inglaterra ficou ali estabelecendo mais ou menos a política portuguesa e aproveitou para introduzir os produtos ingleses na região, o que fez com que a indústria portuguesa não conseguisse avançar, porque os produtos ingleses eram mais baratos. Então, a população, cansada disso, promoveu a Revolução do Porto, obrigando a família real a voltar para Portugal. Mas não só isso. A Revolução do Porto promoveu uma nova Constituição para Portugal. E essa Constituição era a monarquia parlamentarista, ou seja, Portugal passou a ter um parlamento, que era chamado de corte, e o rei, ele não tomava as decisões. Quem tomavam as decisões deveria ser o parlamento, certo? Antes da Revolução do Porto, a gente teve uma revolução aqui no Brasil. Essa região que eu vou mencionar estava cansada de sustentar a família real, era muito caro. Os impostos aqui no Brasil, só cresciam, porque a comitiva real não gastava com nada. Na verdade, eles pegavam os impostos no Brasil para os gastos pessoais. Então, em Pernambuco, no ano de 1817, antes da Revolução do Porto, lá em Portugal, teve a Revolução Pernambucana, justamente para fazer com que a população de Pernambuco fosse desobrigada de sustentar a família real através do pagamento de impostos, certo? Voltando à Revolução do Porto, teve essa grande revolução, teve uma nova Constituição, o parlamento era quem tomava as decisões e fazia novas leis e etc., mas surgiu a obrigatoriedade da família real sair do Brasil e voltar para Portugal.
Foi assim que Dom João teve a ideia de voltar, mas deixar o filho dele, de 22 anos, Dom Pedro I. Quando a família real e a comitiva chegou, a corte, que é o parlamento de Portugal, exigiu que Dom Pedro também estivesse lá, porque uma das medidas do parlamento português era fazer com que o Brasil voltasse a ser colônia, porque a presença dos ingleses em Portugal, enquanto a família real estava aqui no Brasil, fez com que a economia portuguesa quebrasse. E para o parlamento português, a corte portuguesa, eles tinham certeza que se o Brasil voltasse a ser colônia, voltaria a enviar riquezas suficientes para fazer com que Portugal saísse da crise. Agora eu pergunto a vocês, eu gosto de fazer essa pergunta. Digamos que vocês têm o costume de ir para o trabalho ou se locomover de bicicleta. Vocês vão sempre de bicicleta, todos os dias, ou a pé. Aí, de repente, vocês têm a oportunidade de ter um carro. Agora vocês vão se locomover de carro. Não precisa mais ser a pé, não precisa mais ser de bicicleta, é de carro. Mas, de repente, querem tomar o carro de vocês e vocês vão voltar à condição de andar a pé ou de bicicleta. Geralmente voltar à condição anterior não é muito aceitável, né? Assim, você pega um costume de andar de um jeito e aí volta aos esforços físicos anteriores. O Brasil não queria deixar de ser Reino Unido para voltar a ser colônia. A elite brasileira, principalmente a ligada ao comércio, não queria deixar de estabelecer o comércio que estava estabelecendo para voltar a ser fornecedor de riquezas, para voltar ao pacto colonial. Então, o que fazer? O que fazer para que Portugal não mandasse mais no Brasil? Foi aí que a elite se juntou em um clube e começaram a conversar com Dom Pedro I sobre a ideia de ele ficar aqui no Brasil, ser um imperador e fazer com que o Brasil não voltasse a ser uma colônia. Antes de continuar essa parte, eu trouxe para vocês uma imagem. Essa é a primeira imagem da independência do Brasil, do período da independência, que foi o 7 de setembro de 1822. Essa foi a imagem que Dom Pedro pediu para servir de inspiração ao restante do Brasil, que ele em cima de um cavalo, junto com o povo, né, o povo com todas as características possíveis, camponês, urbano, tem negros, tem índios, tem mulheres, todo mundo em torno dele, e ele está no centro, elevando o chapéu, comemorando o processo de independência. Essa foi a ideia que Dom Pedro quis passar para os brasileiros em 1822, na época do primeiro reinado, de que a independência tinha sido algo popular, mas a independência do Brasil não teve a participação popular. Ela teve a participação da elite brasileira, que não queria mais voltar à condição de colônia, eles queriam continuar vendendo, eles queriam continuar crescendo o comércio e, quem sabe, fundar até a indústria brasileira. Eles não queriam voltar à condição de colônia. E aí, Dom Pedro era a grande aposta para que o Brasil não precisasse mais obedecer a Portugal. Enquanto isso, Portugal, estranhando que Dom Pedro não voltava, enviou tropas portuguesas para o Brasil. No Brasil não tinha só brasileiros, também tinha portugueses que moravam no Brasil. Esses portugueses que moravam no Brasil, eles apoiavam as decisões de Portugal. Então, teve algumas regiões do Brasil que foi contra essa negação de Dom Pedro de voltar para Portugal. É tanto que no dia 9 de janeiro de 1822,
é o chamado dia do fico. É quando ele decide, ele diz, não, eu não vou para Portugal de jeito nenhum, eu vou ficar no Brasil. E aí, o líder, né, dessa ala que queria a independência do Brasil, o líder deles era José Bonifácio, é tanto que se tornou um grande amigo de Dom Pedro. José Bonifácio aconselhou Dom Pedro a ficar no Brasil, a estabelecer uma Assembleia Constituinte, que é a Constituição Brasileira, e se tornar o imperador do Brasil, que ele seria apoiado pela elite nacional. E assim Dom Pedro fez por etapas. Mas nem todas as regiões eram a favor desse processo de independência. As regiões como Bahia, Pará, Maranhão e Cisplatina é onde hoje é o Uruguai. O Uruguai pertencia ao Brasil no tempo que a família real esteve aqui. Depois eles se separaram. Então, essas regiões eram contra a presença de Dom Pedro no Brasil. Então, eles apoiaram as tropas portuguesas e tudo mais. O fato é que, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Aquele grito do Ipiranga é muito questionado entre os historiadores, né? Mas o fato é que ele assinou o termo de que o Brasil seria independente. Porém, Portugal enviou uma nota que só aceitaria a independência do Brasil se o Brasil pagasse a Portugal 2 milhões de libras esterlinas. O Brasil tinha esse dinheiro, minha gente? Tinha não. O Brasil não tinha. Mas Dom Pedro recebeu o auxílio da Inglaterra. A Inglaterra emprestou a Dom Pedro 2 milhões de libras esterlinas para que ele pagasse a Portugal e o Brasil conseguisse ser independente. Então, entendam, a independência do Brasil ela foi mais uma relação de acordos. Claro que as tropas portuguesas vieram para o Brasil na tentativa de levar Dom Pedro à força, mas esse pouco de luta que ele teve foi uma luta para não voltar para Portugal e não uma luta porque ele tinha amor pelo Brasil. Então, quando o Brasil se tornou independente, as relações sociais, a escravidão, elas se mantiveram, certo? O que mudou foi a forma de governo, que o Brasil não precisava mais obedecer a Portugal. O Brasil agora estava independente. E aí um dos passos de Dom Pedro era fazer com que o Brasil se sentisse uma unidade, porque até a independência do Brasil, as províncias, que hoje são os estados, eles não se viam como uma nação. Cada província respondia por ela mesma. É tanto que quando tinham os movimentos, eram movimentos da província para se tornarem independentes ou questionar alguma forma de governo. Foi com Dom Pedro que a ideia de nação começou a ser implantada no Brasil. Por isso que ele encomendou essa imagem, para que o povo brasileiro se sentisse pertencente ao processo de independência e para que todas as províncias se sentissem unidas. Só que a imagem mais comum do processo de independência é essa daqui. É uma imagem que ela foi pintada por Pedro Américo, um paraibano, durante o segundo reinado. Esse quadro foi encomendado pelo filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II, que foi o imperador do Brasil, né? Então, foi durante o governo de Dom Pedro II que Pedro Américo conseguiu estudar artes na França. E quando ele voltou, ele recebeu essa encomenda, e essa é a imagem mais divulgada do processo de independência. Vejam a diferença. Dom Pedro está ali com a espada, acima de um monte, e todos os aliados dele. O exército português à margem, tentando chegar próximo a Dom Pedro, mas é como se ali ele já estivesse vitorioso, como se a independência tivesse sido só através dele, por iniciativa dele, sem a participação popular, porque a população está aqui, ó,
no cantinho, pode ver, ó, o pessoal que está com uma boiada, outro senhor que está ali em cima de um cavalo, não tem nenhuma participação feminina aqui, não tem ninguém negro, índio, nada. Na primeira imagem a gente ainda consegue ver, nessa daqui de jeito nenhum. Por quê? O filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II, queria mostrar o pai como o grande herói do Brasil, que é mais ou menos essa imagem que tentam divulgar hoje em dia também. Que só através dele, por iniciativa dele, teve a independência do Brasil e o povo se tornou livre. Mas o povo mesmo está aqui todo à margem do processo, certo? Essa é a imagem mais divulgada do período. Já falamos da independência, né? Objetivos: a liberdade do comércio do Brasil, a autonomia administrativa, que significava que o Brasil não deveria mais obedecer a Portugal, e a conservação de privilégios. Esse é um grande ponto. A independência do Brasil manteve os privilégios da elite nacional. Por isso que Dom Pedro recebeu apoio. E a Constituição brasileira, na verdade, teve que ser feita 2 vezes, porque a primeira previa que Dom Pedro ele deveria ser auxiliado por alguma assembleia aqui no Brasil. Ele não aceitou. Ele quis ser um imperador pleno, que nem era a França da Revolução Industrial ali, o rei absoluto. Ele queria ser um imperador absoluto, tomar todas as decisões e a palavra final ser dele, e não de qualquer outra equipe política. Então, foi quando Dom Pedro I passou a ser visto como uma pessoa extremamente autoritária. Mas isso vai ficar para a próxima aula, tá? Na próxima aula a gente vê como é que foi esse primeiro reinado pós-independência do Brasil, o período regencial e o segundo reinado, certo? Vamos adiantar aí esses conteúdos, eu tenho quase certeza que vai cair na prova. Antes da indicação dos filmes, nós vamos para as questões, que foram 8 questões. Vamos lá, questão 1. Tá, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Tá pequenininho, né, minha gente? Mas como vocês estão com essas questões, não precisa ficar focando aqui na tela. Só prestem atenção. Questão 1. O mapa abaixo representa a divisão geopolítica europeia no início do século XIX, destacando a estratégia militar napoleônica, conhecida como bloqueio continental. Então, esse mapa, né, a parte rosa do mapa, é todo o bloqueio, né, imaginário, não existia um muro, né, mas era o bloqueio em relação à Inglaterra, em relação à Grã-Bretanha, que está ali, né, Londres, a capital. A linha do bloqueio continental, que se estende de Portugal até a Noruega, representada no mapa, revela a intenção francesa de quê? De integrar a economia europeia. Não, eles querem retirar a Inglaterra desse processo, não é isso? De fortalecer a França, garantindo a livre circulação pelos portos britânicos. Não. Napoleão queria eliminar a economia inglesa, então não está correto. Desenvolver a economia espanhola, consolidando seu monopólio comercial na Península Ibérica, também não. O interesse de Napoleão é na França. Isolar a Grã-Bretanha, impedindo-lhe o acesso a importantes mercados da Europa continental. Então, questão 1, a resposta correta é a letra D. Certo? D de dado. 2. As guerras napoleônicas e a invasão francesa na Península Ibérica resultaram na transferência da corte portuguesa, da comitiva real,
e de setores dirigentes do Estado português para o Brasil, criando uma situação inédita para a principal colônia portuguesa. Entre as mudanças trazidas, assinale a opção que expressa a opção verdadeira. A transformação do Rio de Janeiro em sede da monarquia portuguesa trouxe uma série de benefícios para a cidade do Rio de Janeiro, como a criação de indústrias, centros culturais e universidades. O que é que está errado aqui? Criação de indústrias. Não teve o início da industrialização do Brasil com a chegada da família real. Ainda não. Teve a abertura do comércio, mas o início da industrialização, não. Cuidado para não confundir, viu, gente? E teve a parte cultural também, na indústria ainda não. Isso, teve a parte cultural, teve a fundação de um jornal, do Banco do Brasil, etc. Mas a indústria ainda não. Tenham cuidado com essas pegadinhas. B. A transferência da sede do Império Português para o Brasil era um projeto existente desde o século XVII, prevendo a modernização econômica da colônia. Era interesse de Portugal desenvolver o Brasil, que era uma colônia portuguesa? Também não. Então, não era um projeto do século XVII, foi um projeto urgente, na verdade. A família real veio fugida, Napoleão tinha ameaçado invadir Portugal e a família real não queria passar por isso. Então, fugiram mesmo, correram para o Brasil, porque sabiam que Napoleão não viria até aqui. A vinda da família real democratizou, de certa forma, as relações políticas existentes no Brasil, abrindo caminho para uma maior participação das camadas populares livres na vida política. Também não. O povo brasileiro ficou de fora desses processos. Eles não tiveram participação política. Era a elite que sempre estava ali próximo, né, na tomada de decisões, né, se a economia deveria estagnar assim, voltar ao início, avançar. Não era o povo. Até porque nessa época a maioria ainda era analfabeto e eles ainda estavam com aquela questão do coronelismo ainda muito enraizado, né, professora? Era a A questão questão do, de era a quem questão do tinha mais mandava, né? analfabetismo. Tinha o analfabetismo, tinha também ainda a escravidão, minha gente. A escravidão só acaba no Brasil no ano de 1888. A gente está em 1808. Né? Então, era escravidão, era a população livre, mas a maioria era analfabeta. Só tinha direito ao voto aquele que recebesse uma quantia mínima mensal ou anual, que eram os grandes fazendeiros, os grandes comerciantes. Que aí imperava o voto de cabresto, né? O voto de cabresto vem depois. O voto de cabresto começa com o Brasil republicano. Já quando passa de monarquia para república, não é isso? Isso. Mas ainda no período regencial, antes do segundo reinado no Brasil, antes do governo de Dom Pedro II, começou a ideia dos coronéis, que eram os grandes fazendeiros, eles recebiam esse título de coronel. Então, começou a dar a eles o dever de controlar a população local. A gente vai ver isso na próxima aula, certo? Professora? Oi. E na época da colônia, é que surgiu a frase, não foi? O quinto dos infernos. O quê? Cortou. Na época da colônia, Brasil colônia, surgiu a frase o quinto dos infernos. O quinto dos infernos. Era calor, era desorganização, assim, porque eles queriam que a população aqui... Peraí, gente, tá chovendo, só um instantinho. Voltei. Começou a chover. Eles queriam que o Brasil fosse uma cópia de Portugal, fosse uma cópia dos costumes europeus. E não era. Então, era calor,
era desorganização, né? Porque eles tentavam implantar uma coisa que já existia há tantos anos na Europa, a forma deles de viver. E não tinha glamour, né? O glamour que eles estavam acostumados. É aquela coisa da corte, né? É tanto que quando a família real chegou ao Brasil, quem morava no Brasil não tinha o costume de comer de garfo e faca. Era com a mão mesmo. Esse costume, né, cortês que se chama, chegou aqui no Brasil com a família real. Porque até os portugueses que vinham morar no Brasil, eles perdiam o costume de comer de garfo e faca, porque não tinha. Aqui no Brasil não tinha. Se você não trouxesse de Portugal, aqui no Brasil não tinha. Então eles faziam o bolinho e comia com a mão. Quando chegou a família real, que teve a abertura dos portos, a entrada de produtos que nem tinha no Brasil, então o costume de querer ser que nem os europeus começou a crescer. Então, comer de garfo e faca, ter aqueles vestidos exuberantes, né? Um bom leque para abanar o calor, participar ali das festas promovidas pela família real era um privilégio que só participava os grandes fazendeiros, os filhos dos grandes fazendeiros, a família em si. O povão não participava, mas esses costumes começaram aqui no Brasil depois da chegada da família real. Certo? Então, a 2 é letra D, né? A abertura dos portos em 1808 e os tratados comerciais assinados em 1810 resultaram na prática no fim do exclusivo colonial português, ou seja, Brasil deixou de ser exclusivamente uma colônia de Portugal em benefício dos interesses econômicos ingleses, que a gente viu hoje. A Inglaterra, como auxiliou a família real a chegar aqui, ela pediu para que tivesse uma abertura comercial aqui que fosse favorável à Inglaterra, que foi através do Tratado de Comércio e Navegação, que diminuiu a taxa alfandegária. Lembra que a gente falou isso hoje, né? Então, a 2 é a letra D, de dado. 3 é uma questão da Unesp. Artigo 5. O comércio de mercadorias inglesas é proibido e qualquer mercadoria pertencente à Inglaterra ou proveniente de suas fábricas e de suas colônias é declarada boa presa. Artigo 7. Nenhuma embarcação vinda diretamente da Inglaterra ou das colônias inglesas ou lá tendo estado desde a publicação do presente decreto será recebido em porto algum. Artigo 8. Qualquer embarcação que por meio de uma declaração transgredir a disposição acima, será apresada e o navio e sua carga serão confiscados como se fossem propriedade inglesa. Isso daqui é um trecho do decreto do bloqueio continental, promovido por Napoleão Bonaparte. Esses artigos do bloqueio continental permitem notar a disposição francesa de estimular a autonomia das colônias inglesas na América? Não, né? Napoleão não quer saber de desenvolvimento inglês. Impedir a Inglaterra de negociar com a França uma nova legislação para o comércio da Europa? Não. Ele queria prejudicar a Inglaterra, ele não queria estabelecer um comércio entre França e Inglaterra. Provocar a transferência da corte portuguesa para o Brasil. O bloqueio continental teve o objetivo de fazer com que a família real saísse de Portugal para o Brasil? Também não, né? Aí seria Portugal se achar demais, achando que Napoleão teria a ideia de fazer com que a família real mudasse de lugar. Ampliar a ação de corsários ingleses no norte do Oceano Atlântico e ampliar a hegemonia francesa nos mares europeus? Também não. Significaria dizer que Napoleão estava incentivando os piratas ingleses a piratear pelo norte da Europa. Então, não é. Pelo norte do Oceano Atlântico. Debilitar economicamente a Inglaterra, então em processo de industrialização, limitando seu comércio com o restante da Europa. Então, a 3
a resposta correta é a letra E de elefante. Questão 4. A transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole, ou seja, todo o governo de Portugal veio para cá. Trouxe também, sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos e de seus parentes após o ano de 1808. Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa por terem incentivado o clamor popular por liberdade. Não, né? A gente viu que a independência não teve a participação popular. Enfraquecido o pacto de dominação metropolitana, não é? Não foi isso que a gente viu? Quando a família real chegou aqui, acabou com o pacto colonial, abriu os portos do Brasil, né? Então, acabou com essa questão de Brasil ser exclusivamente fornecedor de riquezas a Portugal. Então, a 4, a resposta correta é a letra B de bola. 5. Podem ser consideradas características do governo joanino no Brasil: a assinatura de tratados que beneficiam a Inglaterra e o crescimento do comércio externo brasileiro devido à extinção do monopólio. A gente já começa com a correta, né? Desenvolvimento da indústria brasileira, de jeito nenhum. Né? Redução dos impostos, também não. Para manter a comitiva real, a família real aqui aumentaram os impostos aqui no Brasil para todas as províncias. O não envolvimento da questão externa, sobretudo de caráter expansionista, também não. A total independência econômica de Portugal, também não, né, em relação à Inglaterra. Então, a 5, a resposta correta é A, de amor. Questão 6. No tempo da independência do Brasil, circulavam nas classes populares do Recife trovas que faziam alusão à revolta escrava do Haiti. Olha só. Quando o Brasil promoveu a independência, Haiti, o lado do Haiti, que era colônia da França, já tinha passado pelo processo e se tornou o exemplo da primeira ex-colônia que o processo de independência foi toda levada à frente por escravos. Olha só isso. Era um grande exemplo para as demais colônias, né? Então, diferente do Brasil, o caso do Haiti teve total participação popular. Brasil não. Então, o texto. Marinheiros e caiados todos devem se acabar, porque só pardos e pretos o país hão de habitar. O período da independência do Brasil registra conflitos raciais, como se depreende. Dos rumores acerca da revolta escrava do Haiti, que circulavam com a população escrava e entre os mestiços pobres, alimentando seu desejo de mudança. Em Recife, a questão da independência do Haiti foi muito forte e realmente o povão recifense pretendia um tipo de independência para o Brasil muito parecida com a do Haiti, certo? Em Recife, não na cabeça de Dom Pedro, em Recife, certo? Então, a 6, a resposta correta é a letra A. Vamos ver as demais. Da rejeição aos portugueses brancos, que significava rejeição à metrópole, como ocorreu na Noite das Garrafadas, não. Do apoio que escravos e negros forros deram à monarquia. Escravos e negros não apoiaram a monarquia, né? Ao repúdio que escravos trabalhadores dos portos demonstravam contra os marinheiros, também não.
da expulsão de vários líderes negros independentistas que defendiam a implantação de uma república negra, a exemplo do Haiti. Também não, né? Então, a resposta correta é a letra A. Questão 7. A independência do Brasil em 1822 foi fruto de uma série de fatores, cujo ponto de partida se pode localizar na vinda da família real para o Brasil em 1808. Com a corte no Brasil e a sede da monarquia para cá transmutada, deflagrou-se uma verdadeira inversão de papéis, tornando-se Portugal uma colônia sua. Olha o grande receio de Portugal. Portugal se sentia isso. Como o Brasil tinha se tornado independente, como o Brasil tinha deixado de ser uma colônia, ainda não era independente, tinha deixado de ser uma colônia, tinha se tornado um reino unido, para Portugal isso era um absurdo. O Brasil deveria voltar a fornecer riquezas a Portugal e não se tornar um reino unido. Então, a tentativa de Portugal de reverter essa situação e tornar-se novamente metrópole do Brasil foi revelada de forma mais contundente através da Inconfidência Mineira? Não. Isso foi muito evidente na Revolução do Porto de 1820. Só recordando, a Revolução do Porto foi a revolução que aconteceu em Portugal para tirar os ingleses de lá e fazer com que a família real retornasse. Só que agora em uma monarquia constitucional, que o rei não fazia mais o que queria. Era o parlamento português, que se chamava corte. Então, questão 7, a resposta certa é a letra B de bola. Questão 8. A nação independente continuaria subordinada à economia colonial, passando do domínio português à tutela britânica. A fachada liberal, construída pela elite europeizada, ocultava a miséria e a escravidão da maioria dos habitantes daqui. A interpretação correta do texto anterior sobre a independência brasileira seria uma questão de interpretação e de um pouco do conhecimento do que a gente viu hoje. A nossa independência caracterizou-se pelo processo revolucionário que rompeu socialmente com o passado colonial. Vimos que não. Não teve a abolição da escravidão, não teve a melhoria das condições de vida das classes mais populares, não tiveram acesso ao voto, por exemplo. Então, letra A está errada. A preservação da ordem estabelecida, isto é, escravidão, latifúndios e privilégios políticos da elite, seria garantida pelo novo governo republicano. O que é que está errado aqui? O novo governo republicano. Esse governo, pós-independência do Brasil, não era republicano, era imperial. A rápida transformação da economia foi comandada pela elite política e econômica interessada na superação da ordem colonial. A rápida transformação também não foi assim. Foi o comércio durante muito tempo e a questão industrial foi introduzida no Brasil bem aos poucos. Primeiro começou como manufatura, para depois desenvolver a industrialização. Então, ela foi bem lenta. Não teve nada de rápida. D. O espírito liberal de nossas elites não impediu que elas mantivessem as estruturas arcaicas da escravidão e do latifúndio, sendo a monarquia a garantia de tais privilégios. Temos aí a nossa resposta correta. Letra D de Deus. A letra E seria o quê? O rompimento com a dependência inglesa já está errado, porque teve a independência do Brasil e tudo que Dom Pedro I fosse fazer para o Brasil, formação de um exército, reprimir um movimento, qualquer coisa, ele pedia empréstimos à Inglaterra, certo? Então, não teve essa total rompimento com a Inglaterra. Pelo contrário, teve a maior dependência do dinheiro inglês. Nossa primeira grande dívida externa começou com o primeiro reinado, com Dom Pedro I. Certo? Aqui
Douglas foi de C nessa 8. A rápida transformação da economia foi uma pegadinha essa C, viu? Essa letra C, ela é uma pegadinha para quem já está cansado, marca logo a letra C. Realmente. Vamos às dicas de hoje. Filminho para o final de semana. Vocês têm assistido os filmes? Não todos, mas alguns. Eles ajudam no processo da aprendizagem e relaxam um pouquinho vocês, se vocês tiverem acesso. Esses 2 estão disponíveis no YouTube. Os 2 que eu vou indicar hoje. Esse aqui, o Conde de Monte Cristo, ele não é especificamente sobre todo o período de Napoleão Bonaparte, mas o início do filme mostra exatamente quando Napoleão está na ilha de Elba e começa a ter uma articulação para ele voltar para a França e promover o governo dos 100 anos, dos 100 dias, 100 anos, o governo dos 100 dias. Então, esse filme ele vai falar um pouco da questão pessoal de Dante, mas acaba acontecendo alguma coisa com ele porque ele entra em contato com Napoleão Bonaparte, recebe uma carta de Napoleão, entrega para outra pessoa e ele é acusado de trair o rei por causa disso, né? Então, para entender um pouquinho esse período, não é um filme de vampiro, é um filme de uma pessoa que perde tudo na vida e tem uma reviravolta. Eu indico, esse filme é maravilhoso, eu não canso de assistir. Não é de vampiro, podem confiar. É, na verdade, uma pessoa que vê Napoleão Bonaparte, entra em contato com Napoleão Bonaparte, volta para a França, estoura aquele período de Napoleão chegar, né, o governo dos 100 anos, e essa pessoa passa por um... Não vou contar. Assistam. O outro filme é sobre a chegada da família real ao Brasil, que é o filme Carlota Joaquim, é um filme nacional, né, que é exatamente quando a família real chega ao Brasil. Ele é contado de uma forma engraçada, mas também tem muito fundo de verdade no filme. Porque a família real chega, eles não dão de cara com que eles já eram acostumados em Portugal. A própria Carlota Joaquina, que era a rainha, né, a esposa de Dom João VI, ela era espanhola. Então, ela fazia parte do reino espanhol, casou com Dom João VI, veio para o Brasil. Dom João aqui no Brasil não se adapta ao clima, tem problemas intestinais enormes, tinha mesmo, e mais ou menos assim, né? Para eles faltava um luxo, então toda medida que eles vão tomando aqui no Brasil é para tentar suprir o luxo que eles estão sentindo falta. Então o filme gira em torno disso, certo? Também está disponível no YouTube. Dom João VI, se ele morreu de câncer. É porque era difícil detectar câncer na época, viu, minha gente? Talvez quem tenha morrido de câncer foi Napoleão Bonaparte, porque ele sentia dores muito fortes no estômago e um belo dia faleceu. Não era uma doença que dava para detectar, né? Diziam, morreu de causas naturais. Mas Dom João passou maus bocados aqui no Brasil, assim, até se adaptar ao clima, né? E lembrando que europeu, né, como um todo, seja de Portugal, seja da Espanha, seja da Inglaterra, eles não tinham costume de tomar banho não, minha gente. Então chega no Brasil, calor em relação, um clima totalmente diferente, né? Esse clima que nós temos aqui, principalmente do Rio de Janeiro. Calor o tempo todo, não tinha o costume do banho, né? Aí começou a aparecer coisas na pele, porque, né, eles não tinham o básico do cuidado com a saúde. Aparece logo brotoeja, sem banho. Brotoeja e depois aparecem as feridas e o médico acaba
nessa época, quando aparecia feridas no corpo, eles receitavam banho, né? E no caso de Dom João, era o banho de Tirna, que era o banho lá, né, dentro da bacia deles, e o banho de mar, porque na época se tinha a certeza que o mar matava tudo que era de doença de pele. Aquela água salgada, tudo. Então, o filme gira em torno. É uma forma engraçada, né? Nenê Deve ser engraçado. a Devia grande ser família aí. devia ser um mau cheiro, todo mundo assado e fedorento. E com as mesmas roupas que Ai, que usavam em nojo. Portugal, né? Aqueles vestidos longos e os homens com aquela vestimenta toda. Podia estar o calor que tivesse no Brasil, mas era chique estar vestido assim. Então, Eca, professora, era tudo ceboso na época. esse povo era podre. Há Nossa, muitos eca. relatos da época que os índios tinham nojo, né? Porque os índios aqui no Brasil, diariamente eles já tomavam banho. Eles sabiam qual eram Com as certeza, já folhas mais nasceram dentro cheirosas. d'água. Eles sabiam quais eram as folhas mais cheirosas, colocavam no rio, tomavam banho. Eles já tiravam pelo do corpo, né? Os índios pegavam. Professora, como que eles escovavam os dentes? Um Os babosa. índios. Olha, há relatos de que usavam o pelo do porco, sabe? Credo. Porque é mais duro. Mas eu não sei te dizer se eles colocavam na madeira alguma coisa do tipo para passar. Mas eu sei que os índios mascavam, vamos dizer, hortelã para ajudar na limpeza, no hálito, essas coisas. Eles mascavam a hortelã e Eu ouvi usavam falar algumas folhas no banho que eles usavam babosa também nos dentes e no cabelo. e no cabelo. Era isso que eu ia dizer. Babosa também era muito usado no cabelo. Então, índio É era limpo, verdade. né? A população indígena era limpa, mas os europeus, quando chegavam aqui, os portugueses, podres, eram fedorentos. Era como os índios dar uma enguiada, né? Os Tava, africanos também, Ai, viu, que professor? nojo. sim, Até hoje os exatamente. africanos têm o hábito de não têm o hábito de tomar banho. Professora, os índios, na Índia também, o povo não gosta Pois de é, tomar banho, não, não é? na Índia, na Índia tem aquele rio deles, né? O Ganges, que é o rio sagrado deles, eles tomam banho naquele rio, mas os escravos, os vindos da África, realmente o escravo ele não tinha onde tomar o banho, né? Eu não sei como é que ficou isso no decorrer do tempo, mas o Mas eu escravo falo, ele trabalhava o dia todo e depois do trabalho ele tinha que ir para a senzala. Ele mas não tinha, até hoje em dia eles não têm muito esse hábito, não. Porque de vez em sim, quando a gente pega uns africanos que, assim, não tem um cheirinho muito agradável, não. E pois eles é, minha costumam Não gente. ir só mesmo. bem vestidos. E eu falo da elite mesmo, os chefes de Estado que vêm, eles já vêm com um cheiro Já, natural, uma caatinga de sovaco. já vem com nhaca, né? Minha Nossa, gente, credo. eu acho, Que eu horror. acho, eu acho o povo brasileiro mais limpo, sabe? Assim, nós gostamos de ser cheirosos, de ser Com limpinhos. certeza, professora. Mas o povo diz Eu- que os paulistanos também não gostam de tomar banho, não. É porque lá, de vez em lá faz frio, faz calor, faz frio, faz calor. Olha, tem isso não. Fazendo frio, fazendo calor, tem que tomar meu banho. Gente, que horror. É, eu não sei se vocês já viram, tem um cearense que ele mora na França. E ele faz uns vídeos muito engraçados, jeito cearense de falar, né? Ele faz uns vídeos muito engraçados. Minha gente, quando é verão aqui na França, eu só falta morrer com a caatinga de sovaco. Eu entro no. Ele falando, né? Eu entro dentro de um ônibus, o povo de manhã saindo para trabalhar já fedendo a sovaco. Quando é no final da tarde, não tem quem aguente. Ele conta que o povo fede, fede, fede. Que horror. E eles não se importam, não. E é fedorento o tempo todo. Porque no curso que eu fiz de história, nós tínhamos na turma um francês.
E quando o professor levantou isso, que o hábito de tomar banho era indígena, que nós brasileiros tomamos esse banho diariamente, porque é a descendência dos índios, aí o francês não se aguentou, levantou e ele ficou com raiva. Ele disse: vocês brasileiros acham que banho é aquele que tem que ficar gastando água, ficar debaixo do chuveiro, gastando a água, gastando água. Não, banho na França é lava o rosto, leva só um pote para o banheiro, pote assim. Lava o rosto, lava aqui, ó, o sovaco, lava as partes íntimas e já tá bom. Quer eu falar do banho de gato? Para o francês, esse é o banho. Tá bom Isso, já, Maria. não precisa gastar água, não. Esse é o banho completo. O resto do banho, o resto do corpo fica peguento. Fica, e a turma inteira ficou calada, assim, com vontade de rir, mas assim, ele estava muito indignado, ele ficou vermelho de raiva. Ficou todo mundo calado, né? O professor também não disse mais nada. Mas eles acham um absurdo, porque brasileiro toma banho de chuveiro, gastando essa água toda para quê? E 3 Mas, banhos por dia. Gente, que horror. pois é. Cassiane já quer ser amiga dele. A falta de higiene. Minha gente. Pois é, nós brasileiros temos costumes muito bons. Pois nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu amei, Três professora, foi assuntos. ótima. Muito obrigada. 3 assuntos para vocês. Aproveitem para assistir um dos 2 filmes ou os 2 filmes, que são muito bons, certo? E vamos encerrar a nossa aula de hoje. Obrigada, Douglas!